Filosófico Normal. Nós estamos aqui no estúdio de podcast da Escola Gabriel, da Ilha Bela, no estado de São Paulo, planeta Terra. Estamos aqui hoje num episódio um pouquinho especial com o professor. Sou o professor Gilberto Giba, de História, Sociologia. Estou aqui para ver se a gente consegue agregar esse universo aí da militância. E hoje nós vamos falar sobre uma frase que foi escutada por um de nós, que é a frase, mas na minha época não tinha militância. Ou melhor, colocando um contexto mais melhor. Esse negócio de politicamente correto na minha época nem tinha militância. E nós vamos discutir sobre o conceito de militância. Tá certo, Giba? Essa frase, ela é atuante ou não? Essa frase, ela é de agora. De agora eu quero dizer, acho que uns 3 meses atrás. Se for levar em consideração a militância em si, ela sempre existiu. Tipo, desde sempre, uma das coisas que mais tinham antigamente mesmo eram causas de pessoas lutando, como as mulheres pelo feminismo, as pessoas negras por conta do racismo, lutando contra isso, manifestando. Antigamente, existia muito também das pessoas mais velhas criticarem os movimentos e falarem que estava errado e tal, assim como falam hoje em dia. Só que hoje em dia é diferente, porque hoje em dia, principalmente os adolescentes, eles estão levando muito a questão de você militar para um lado de você ser chato, de você ser uma pessoa insuportável, que só fala coisa errada, tipo no Twitter. É tipo um exemplo que acontece com muitas palavras, né? Que elas têm um conceito, um significado, mas algum adolescente pega e usa num contexto diferente e o contexto diferente pega como certo. Exatamente. Aquela gíria que era usada antigamente como cringe. Cringe começou antigamente, como, 2 anos atrás. 2 anos atrás. Mas, tipo, no conceito dela, é que agora eu não lembro mais qual é o conceito, mas ela tinha um significado real. Mas tem, né, que cringe é vergonhoso em inglês. Sim, mas era usado pra outra coisa, tipo, era usado, tipo, pra pessoa que tá sendo chata, coisa do tipo. Acaba que, pelo mau uso, acaba pegando um conceito meio errado. Às vezes não é o mau uso, é o entendimento da etimologia da palavra. Então, a militância, como a palavra já própria diz, é você lutar por uma causa, ser um soldado daquela causa. E às vezes, quando você quer expor essa ideia, né, a partir do momento que você quer conquistar algo e determinado por uma instituição a qual você pertence, qual instituição você pertence? Eu sou estudante, né? Eu sou trabalhador. Então, cada um tem uma instituição própria. E quando você quer defender, você passa a militar, quer dizer, a se dedicar àquilo. Então, as pessoas, quando às vezes não entendem ou não querem ser, né, fazer parte desse entendimento, eles bloqueiam esse entendimento. Aí passa a entender que militância é aquela pessoa chata, que vem passar a ideia dela para mim, sendo que eu não aceito ou não quero. Dá pra dizer também que tem um pouco de responsabilidade da mídia também. Também. Que geralmente, acho que até uns 3 anos atrás, 2 anos atrás, geralmente era chamado de militante nas novelas, aquela pessoa chata, que briga por tudo. Isso. E sempre, geralmente, era a pessoa odiada. É como quem diz, né? Lá vem aquele soldado lá defender aquele ponto de vista, né? Uma imposição radical, sem abrir espaço. Então, essa ideia dessa pessoa chata, lá vem ele com essa militância dele, né? Que quer colocar. E hoje, para o jovem, é bom entender que para vocês, como na minha geração, a militância é uma atuação política, né? É uma luta de uma causa ou defesa de uma causa. Só que na minha geração a gente não entendia essa palavra militância, ela ainda não estava dentro de um contexto, né? A gente tinha por uma luta, um ideal, né? Porque para nós era meio vago, principalmente nós estudantes da periferia, que as informações elas não eram abertas, né? Ainda mais por conta da globalização, né? Justamente. Porque agora com a globalização tudo é mais fácil de se ver, tudo é mais fácil de se encontrar. Então, antigamente você só sabia que alguém estava lutando por algo quase 2 semanas depois que a pessoa fazia aquela palavra. Hoje em dia, se a pessoa falar para a pessoa agora, você vai saber daqui 1 hora ou daqui 2 minutos. Sim. Então, acaba que fica mais fácil de
se evidenciar algumas lutas. E vocês também podem usar essa palavra da militância da mídia, né, que ela tenta esconder, omitir. Quando você ouviu a pessoa dizer isso, ela falou isso num tom reclamando da militância? Sim. Como é que era, assim, o que era? Briguinha de Twitter, sabe? Como que é? E, se eu não me engano, essa pessoa estava defendendo uma fala racista de um comediante, que esse comediante ele estava falando, mas é só comédia o que eu faço, sendo que claramente ele estava usando aquilo para atacar a pessoa, porque não foi direcionado num contexto cômico, e sim no contexto de atacar alguém mesmo. Vocês se sentem militantes? Não. Você não é militante do movimento das mulheres negras? Sim. Se você levar em consideração que eu não gosto de me envolver muito em certos assuntos e tal, então eu não me levo como uma pessoa militante. Mas se eu precisasse ser militante, talvez eu seria, talvez. Existem ocasiões, né? Tem momentos. Ocasiões. Eu sou militante sazonal, tem momentos que eu sou militante para certas coisas. Então. Eu lembro de ter visto uma coisa que estourou bastante na mídia, foi o filme da Pequena Sereia, o live action. Estourou muito e principalmente as pessoas falando que a Disney tá muito militante, que a Disney tá começando a colocar muito gay, que a Disney tá colocando muito preto nos filmes dela. E muita gente falando um monte de coisa sem saber. Como falando que não tinha como a Ariel ela ser negra porque ela é uma princesa, ela é uma sereia e que não sei o que, sendo que da onde a Ariel vem é literalmente do lado da África, coladinha, então faz sentido ela ser negra. E a Ariel, além dela ser um ser místico, ou seja, ela não existe, ela é uma sereia que mora no mar. O que você está falando são duas militâncias, né? Uma defendendo a propósito daquele contexto da real como tinha que ser, e a outra militância que não quer que aquele contexto seja de fato né, a real, né? Ela podia ser morena ou negra, não é isso? E a outra não, defende que não. Não, o outro diz que a Disney está muito militante. É. No meu tempo a Disney não era tão militante. E inclusive essa frase, né, de falando que mas a Disney está virando militante, está colocando mais gays, mais negros, e nós criticamos isso em um dos barracos, né, acho que lá no começo, inclusive eu volto a criticar a Disney, que a Disney ela não faz isso com o intuito de militar, ela faz isso com o intuito só de ganhar dinheiro. A Disney antigamente ela colocava só princesas brancas. Porque ela que dava dinheiro? Exatamente, porque a grande maioria do público dela eram pessoas brancas. Sim. E elas faziam isso pra quem? Pra elite. Até então que uma animadora da Disney denunciou que um dos chefes dela estava mandando dinheiro para grupos anti-pessoas negras, no caso grupos racistas. Exato. Então acaba que a Disney ela tá fazendo só o que dá dinheiro no momento, né? Na real, todas essas grandes indústrias, nenhuma delas pensam literalmente no público, eles pensam mais no próprio lucro. As pessoas LGBTs dão dinheiro, eles vão produzir mais conteúdo LGBT. Se eles verem que problemas com famílias dá mais dinheiro, eles vão produzir mais. E eles vão fazendo um ciclo. Então significa que o capitalismo ele tem uma militância própria? Exatamente. Seria uma militância comercial. Porque ele não milita com o intuito de mudar o mundo, mas sim de lucrar em cima. Tipo, ele se aproveita das causas para gerar mais lucro. Exatamente. Ele se aproveita de grupos que não são tão representados assim na nossa sociedade e que quando consumem esse conteúdo simplesmente surtam. Eles se aproveitam de duas militâncias, a militância é boa e a militância é ruim. Eles gostam de quando as pessoas falam mal do conteúdo deles porque estão falando do conteúdo deles, então vende mais. De qualquer forma dá dinheiro. De todo jeito vai dar dinheiro. Então eles podem fazer tanto um super-herói fascista, isso gerar polêmica, Exato. quanto uma pequena sereia negra que vai dar. Vai dar dinheiro do mesmo jeito. Vai cair no bolso deles. Então significa que a palavra militância ela é mais usada nesse conceito capitalista de domínio, é mais usada por eles do que em grupos progressistas. Exato. Atualmente eu vou fazer sim, por conta que geralmente quem mais usa essa palavra mesmo é o pessoal que quer atacar alguma coisa. Rotolar, né? Faz um rótulo daquilo rotular.